1º de janeiro de 2023, dia da posse do Lula, né? Da posse oficial. Então agora, hoje, começa oficialmente o governo Lula. Eu tô aqui para analisar um pouquinho com vocês aí, né? Alguns trechos do discurso dele e que eu achei muito bacana, então queria ressaltar alguns pontos aqui. Mas não deixe de se inscrever nesse canal aqui se você tá feliz com a derrocada do governo Bolsonaro, né? De todo esse autoritarismo, de tudo que a gente enfrentou nesses últimos anos. Pra quem acompanha o Bolsonaro desde a sua ascensão à presidência, sabe que ele brotou em 2013 ali para 2014, 2015, 2016 e ficando mais forte e se eleger em 2018. Se eleger num regime, num sistema democrático, mas sempre atentando contra a democracia. Então isso para mim sempre foi um absurdo, né? Uma normalização do absurdo. Então vamos lá. Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Boa tarde, presidente Lula. Apesar da gente estar vendo uma galera de vermelho, né? A faixa, qual a cor da faixa? Verde e amarela. E para quem já viveu um governo Lula e PT, sabe que essa história de bandeira vermelha é simplesmente a cor do partido, ó. Nunca foi a intenção transformar a bandeira do Brasil numa outra bandeira. Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral, que ocuparam as redes sociais e que tomaram as ruas debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto. Em relação às redes sociais, a esquerda realmente teve que aprender a trabalhar nas redes sociais, mas, por outro lado, foi um trabalho muito diferente da extrema-direita, que sempre trabalhou disseminando fake news, né? Inclusive, sempre aí orientada pelo guru da extrema-direita mundial, Steve Bannon, e a esquerda, além de aprender a ter que fazer campanha também pela internet, publicidade, teve que investir um bom dinheiro e gastar tempo combatendo as fake news disseminadas pelo Bolsonaro. Que tiver a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil, quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde e amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. Se apropriar das cores da bandeira, né? Isso é algo que deveria ser proibido. Deveriam proibir qualquer partido ou personalidade política de qualquer nível para qualquer cargo, desde vereador, prefeito até presidente da República, de usar no seu partido, nas suas campanhas, em propagandas, as cores da bandeira do país, porque a partir do momento que você se apropria, acontece uma série de coisas negativas, não só para o país, mas para as próprias cores da bandeira, como a gente vem enfrentando, né? Então, quer dizer, muita gente deixa de usar, as pessoas passam a considerar que aquela bandeira e aquele país é cada vez mais deles, né? Então é um extremismo que poucos países eu vi, eu acho, esse tipo de coisa acontecer. A vocês que vieram de todos os cantos deste país, de perto ou de muito longe, de avião, de ônibus, de carro ou na boleia de um caminhão, de moto, bicicleta e até mesmo a pé, numa verdadeira caravana da esperança para esta festa da democracia. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim.
Esse, para mim, é um dos momentos mais importantes do discurso, onde o Lula faz questão de enfatizar que ele não vai fazer um tipo de perseguição àquelas pessoas que simplesmente não votaram nele ou votaram no Bolsonaro. Outra coisa é agora Flávio Dino e, enfim, a própria justiça fazer funcionar a lei para aqueles que atuaram com atos golpistas, disseminaram terror, violência. Já aqueles que só simplesmente votaram no Bolsonaro têm que ter o direito de ser governado por um governo, seja de esquerda ou de direita. Então gostei muito dessa parte, isso é muito importante. Olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. A ninguém mesmo, a ninguém. Somente, sei lá, cara, pessoas com um perfil de psique muito neurótico, muito psicótico, para viver, né, ou querer viver um país ou uma vida, uma fase de guerra, de conflito, em que com certeza afeta a economia de qualquer país, muitos aspectos sociais, enfim, é só tragédia, né? Daí a importância da democracia, se lutar por uma democracia, independente dela ser imperfeita, independente dela, né, ter seus momentos de altos e baixos. Um regime democrático é melhor que qualquer regime autoritário. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Isso, para mim, eu confesso que tem sido muito difícil. Então, quer dizer, eu tenho parentes, né, conhecidos, que nem todo mundo pregava o ódio à esquerda, matar petista, mas a política que eles apoiavam sempre foi essa, né? Perseguição de grupos minoritários, negros, indígenas, mulheres, gays, lésbicas, enfim, LGBTQIA+. Isso é muito difícil para a galera entender o porquê que eu tenho uma linguagem tão incisiva e tão afrontosa ao bolsonarismo. Mas para mim, com o tempo, é questão de tempo da gente perceber que esse governo, esse tipo de regime autoritário, ao longo da história, ele vai ficar visto como vários outros governos aí, líderes autoritários, regimes autoritários fascistas, né? Que no caso, hoje, a linguagem mais adequada é neofascista. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Mais uma vez demonstra e deixa claro que não vai usar o revanchismo, né? O revanchismo seria o quê? Usar poder político, presidência, para governar só para aqueles que votaram no Lula, né? Isso seria injusto, claro, numa democracia isso não deve ser assim, né? Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar. E a primavera já chegou. Muito boa essa analogia. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança. Minhas queridas amigas e meus amigos, recentemente reli o discurso da minha primeira posse na Previdência em 2003. E o que li tornou ainda mais evidente o quanto o Brasil andou para trás. Naquele 1º de janeiro de 2003, aqui nesta mesma praça, eu e o meu querido vice José Alencar assumimos o compromisso de recuperar a dignidade e a autoestima do povo brasileiro e recuperamos.
de investir para melhorar as condições de vida de quem mais necessita, e investimos, de cuidar com carinho da saúde e da educação, e cuidamos. Mas o principal compromisso que assumimos em 2003 foi o de lutar contra a desigualdade e a extrema pobreza e garantir a cada pessoa deste país o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar todo santo dia. E nós cumprimos esse compromisso. Acabamos com a fome e a miséria e reduzimos fortemente a desigualdade. Infelizmente, hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. A fome está de volta, e não por força do destino, não por obra da natureza, nem por vontade divina. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro. A fome é filha da desigualdade, que é a mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade apequena este nosso país de dimensões continentais ao dividi-lo em partes que não se reconhecem. De um lado, uma pequena parcela da população que tudo tem. Do outro lado, uma multidão a quem tudo falta e uma classe média que vem empobrecendo ano a ano pelas injustiças do governo. Para mim, o governo Lula e o governo PT, se resume praticamente melhorar a distribuição de renda do país, ou seja, diminuir a desigualdade. E aí, para quem vem com aquela balela de comunismo, de que todo mundo vai ter que ganhar a mesma quantia, de que quem tem dinheiro vai ter que dividir tudo, de que daqui a pouco vai ter gente morando um na casa do outro, de que vão ter que comer cachorro. Até parece que o PT, né, e o Lula nunca governou o Brasil, né? Vocês podem pegar desde o país mais pobre até o país mais rico. No país mais pobre também tem gente com mais recursos e menos recursos. No país rico também tem pessoas com mais recursos e menos recursos. A diferença é que nos países ricos, né, essa distribuição de renda, o abismo entre as classes sociais, ele não pode ser tão grande. Isso aí é um problema para qualquer país e desenvolvimento de qualquer nação. Banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. Então, se fosse até um governo de extrema esquerda, realmente de acabar com as privatizações, que não existe isso, né? Porque não existe nenhum país que tudo seja público ou que tudo seja privado. Não existe. Então, esse medo que muita gente tem no Brasil, de dizendo que vai virar isso ou aquilo, primeiro, parece que esquece que o Lula ou o PT nunca governou. E segundo, que não tem argumento, né? Não consegue nem dar exemplo de algum país, por pior que pareça o país para eles, eles não conseguem dar nenhum exemplo, né, real de que países funcionam como eles pregam. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade. Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Não vou dar continuidade a assistir o discurso todo, porque eu já assisti o discurso, né, em qualquer canal aí que você botar de política, provavelmente vai sair o discurso do Lula. Você pode botar aí no YouTube o motor de busca mesmo, na lupinha lá, discurso do Lula, discurso oficial 2023, né, para não aparecer outras coisas mais antigas relacionadas a ele. E você pode assistir esse discurso completo. E é isso, galera. Eu queria só ressaltar alguns pontos importantes. O Lula é um cara que realmente consegue, né, ter esse nível de empatia com o povo. Não é só em relação à pobreza, porque ele chorou agora, mas eu digo poder de empatia, até mesmo de entender o que o povo ali está precisando, o que o povo espera de uma liderança e com isso agir dessa forma, atingindo, né, de
de maneira positiva aos eleitores. O governo Bolsonaro, cara, foi triste demais, ruim demais, pior da história, tá? E o que acontece? O Bolsonaro, ele fez de tudo para colocar mais 4 anos, porque isso era um plano de poder, de autoritarismo, que ele queria ficar mais 4 anos, e é por isso que ele sofreu uma frustração, e eu tenho certeza que o Bolsonaro está em depressão. Tenho certeza que Bolsonaro está em depressão. Ele sabe que o governo Biden, o governo atual estadunidense, quer ter boas relações com o governo brasileiro. Sendo agora Lula o presidente, tem tudo para conseguirem a extradição do Bolsonaro. E se conseguirem, ele vai ser preso, enfim. E esse é o lance, não tem que dar anistia mesmo, não. Botar Bolsonaro na prisão e todos esses bolsonaristas, no caso todos, quando eu digo todos os que vêm pregando atos golpistas, que vêm organizando, né, atos de terrorismo, atos violentos, manifestações contra o Estado Democrático de Direito. Não todos os bolsonaristas que eu digo que votaram no Bolsonaro, mas aqueles que estão cometendo crimes. Então não é que eu deseje, é que eu acho que a justiça precisa ser feita. Se fosse eu fazendo esse tipo de coisa e denunciassem, eu fosse preso, eu ia falar o que? Ia ficar chorando, dizendo que cercearam minha liberdade de expressão, minha liberdade de ir e vir. Crime ninguém pode cometer, não tem exceção. O que a gente viu foi que Bolsonaro cometeu vários crimes contando com a imunidade parlamentar e contando que ele ia ficar mais 4 anos. Então ele gastou muito dinheiro nesse segundo turno, muito dinheiro. E muita gente achando que ele ia virar voto. Na verdade ele não virou, ele gastou e comprou foi muito voto. Porque na verdade as últimas semanas do primeiro para o segundo turno ali foi terrível para o bolsonarismo, né? Nós tivemos Roberto Jefferson trocando tiro com a polícia, tivemos Carla Zambelli correndo atrás do cara com a arma. Então, quem é que ia virar voto de última hora do primeiro para o segundo turno para o Bolsonaro? Quem não votou nele no primeiro, não ia votar no segundo. E para quem acompanha meu trabalho, né, a minha profissão, que é, eu sou do jiu-jitsu, né? Eu conheço muitos lutadores que não apoiaram ele no primeiro turno e nunca se manifestaram sobre política. E do nada, no segundo turno, apareceram fazendo vídeos, só lutadores famosos, renomados. Ou seja, bando de lutadores fascistas, né? Que estão apoiando esse tipo de coisa. Inclusive, Bolsonaro, no último vídeo aí que está no nosso canal, Bolsonaro sai do Brasil, foge. Ou seja, ele não termina o mandato dele. Ele foge, né, antes de acabar o mandato dele, com uma atitude covarde, deixando os bolsominions aqui no Brasil tudo desesperado e indignado para ficar na casa do José Aldo, outro lutador que parece não entender o que é fascismo, parece não entender o que é democracia e que no final está lá nos Estados Unidos morando e vivendo num país onde está sendo presidido pelo governo Biden. Pede para qualquer pessoa lá tentar invadir o Capitólio igual aconteceu. Ou seja, direito de liberdade, de ir e vir, direito de liberdade de expressão tem limite. Toda liberdade tem limite. E é isso, galera. Finalizo aqui esse início do discurso da posse do, para mim, o melhor presidente que o Brasil já teve, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente por sempre combater a desigualdade. Como eu falei, combater a desigualdade não tem nada a ver com esse comunismo aí, né, que as pessoas usam para aterrorizar outras pessoas que não têm informação. Porque a gente nunca viveu um governo comunista, nunca chegamos nem perto. O PT e o Lula nunca nem chegaram perto nem de ser comunista, nem socialista e nem extrema esquerda. E nem esquerda, né? Centro-esquerda. E eu acredito que o Lula agora está cada vez mais no centro, porque inclusive o governo dele está aí, né? Com o vice do Alckmin, que eu acho que foi uma grande jogada também de união, de chamar o povo da direita, da esquerda para entender o que estava acontecendo. E é isso aí. Tamo junto, galera. Feliz 2023 para todo mundo. Não queria deixar de registrar isso hoje, ainda dia 1º de janeiro, para lembrar que eu tive aqui falando sobre isso e defendendo a democracia.
Forte abraço. Se inscreve aí, deixa o seu like e comente também.